Olá a todos, muito boa tarde, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que você tenha uma semana de vitória, mais uma semana, graças a Deus, mais uma live. E nesta tarde estaremos trazendo aqui o compartilhamento do estudo bíblico da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Reginaldo e toda segunda-feira às 16 horas estou aqui com vocês compartilhando a Palavra de Deus. E hoje, dia 22 de junho de 2026, nós vamos estar compartilhando o estudo da Palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 19, que traz o título: Ló recebe os 2 anjos em sua casa. E também temos aqui um subtítulo que diz: a destruição de Sodoma e Gomorra. Então hoje nós temos um título e um subtítulo. E o capítulo 19 do livro de Gênesis hoje conta com 38 versículos que nós vamos estar estudando, meditando e compartilhando nesta tarde de segunda-feira. E eu quero esperar você entrar, você que vai me acompanhar aí na live hoje até mais ou menos às 17 horas, e quero te desejar uma boa tarde. E também vamos já fazer uma oração para que Deus nos abençoe, nos guie, nos conduza e nos ensine a sua palavra, que Ele é o verdadeiro motivo de nós estarmos aqui. Vamos tomar uma água. E eu quero convidar você nessa tarde a entrar na nossa live e participar conosco do estudo da Palavra de Deus. Hoje nós temos um tema muito importante, que é a destruição de 2 cidades. Nós vamos ver o porquê da destruição dessas cidades, vamos entender tudo dentro da Palavra de Deus. E qualquer dúvida que você tiver com relação ao capítulo de hoje, é só entrar aqui nos nossos comentários e deixar o seu questionamento, a sua pergunta ou até a sua dúvida, tá certo? Glória a Deus. Então nessa tarde eu convido você para orar comigo. Eu quero agradecer as pessoas que já estão entrando aí na live nessa tarde. Glória a Deus. Minha amada esposa, pastor Ilani, está conosco nessa tarde. Ela vai ficar uns dias em casa, descansar um pouco, né? Que ela trabalha bastante. E hoje ela vai estar aí assistindo e participando da live conosco. Glória a Deus, Um beijo para minha esposa, pastor Ilani. E você, assim como a pastor Ilani, vai entrar na live hoje, nessa tarde, e ficar conosco até o final, hein? E eu quero convidar você para orar conosco nesse momento, falarmos com Deus. Pedimos a Deus a sua direção, a sua bênção, a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. E pedir para você ficar comigo aí até o final. Hoje estaremos estudando Gênesis capítulo 19. Você que tem a Bíblia e quiser acompanhar a leitura e o estudo conosco, será um prazer. Glória a Deus. Mas enquanto você está entrando e pegando a sua Bíblia, nós vamos fazer uma oração. Eu convido você a fazer uma oração comigo. Nós vamos pedir a bênção de Deus. E é uma semana, aqui na Bahia é uma semana de festa, né? Eles comemoram o São João, a gente respeita, né? Algumas cidades não se comemoram, outras comemoram, enfim, né? Eu acho que é uma coisa típica aqui da Bahia mesmo, eles comemorarem essas festas. Tá certo? Vamos louvar a Deus na oração? Amém? Ore comigo nesse momento. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por mais essa tarde, meu Deus, em que nós entramos com a nossa live compartilhando conhecimento bíblico da Palavra de Deus. E o Senhor Espírito Santo, como nosso professor, nos inspire, nos ajude, coloque em nossas bocas as palavras certas, coloque na boca de teu servo a palavra certa, em nome de Jesus. Abençoe a todos que estão nos acompanhando nessa tarde, abençoe a minha esposa, pastor Ilani, e abençoe a todos que vão entrar nessa live nessa tarde, em nome de Jesus, Senhor.
e abençoe o estudo dessa tarde em Gênesis capítulo 19. A palavra é tua, a bênção é tua e o Senhor compartilha conosco o conhecimento da tua palavra. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é conhecimento, a tua palavra é alimento, a tua palavra é tudo de bom e melhor na nossa vida. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço. Abençoe a cada um, dê uma semana de vitória a cada um, assim eu te peço nas minhas orações também, em nome de Jesus, assim nós oramos e agradecemos a Deus e dizemos juntos, amém. Glória a Deus, amém. Seja bem-vindo nessa tarde, seja bem-vinda nessa tarde, você que está aí com a sua Bíblia, eu já quero convidar você a abrir no primeiro livro, no livro de Gênesis, no capítulo 19, é o capítulo que nós vamos estudar nesta tarde. Hoje, segunda-feira, dia 22 de junho de 2026, eu sou o pastor Reginaldo e estou aqui toda segunda-feira às 16 horas, pontualmente, ministrando e compartilhando a palavra de Deus para nós. Amém? Bem, o título diz assim, Gênesis capítulo 19, Ló recebe os 2 anjos em sua casa. Se vocês vão lembrar da semana passada, né? Eu ministrei o capítulo 18 e o anjo do Senhor estava acompanhado de outros 2 anjos e visitaram Abraão. Fizeram promessas a Abraão e Abraão intercedeu pela cidade de Sodoma, que é a cidade onde morava seu sobrinho Ló. Então, por algum momento, por algum tempo, Deus ficou ali, teve um particular com Abraão, mas ele seguiu e deixou Abraão, e os anjos seguiram para as cidades de Sodoma e Gomorra, para a destruição das cidades. E vamos saber por quê, amém? Ló recebe os 2 anjos em sua casa, esses 2 anjos que foram para lá. Versículo 1 diz, e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Versículo 2, e disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. Então os anjos já estavam com o propósito de Deus para aquela cidade. E eles não iam descansar. Eles iam passar a noite na rua. Versículo 3 diz, e porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez banquetes, e cozeu bolos, sem levedura, e comeram. Então, os anjos não iam entrar, mas a Bíblia está dizendo que Ló porfiou com eles muito, e porfiar significa insistir. Ló insistiu para que eles entrassem, Ló insistiu para que eles pousassem em sua casa. Ele porfiou com aqueles anjos, ele persistiu no seu pedido, no seu propósito de dar descanso e abrigo àqueles anjos do Senhor. Amém? E ele reconheceu que eram anjos de Deus porque ele se inclinou em terra e inclinou o seu rosto. Glória a Deus. Versículo 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Então, todos os homens da cidade, desde o mais moço até o mais velho, cercaram a casa de Ló, porque provavelmente ouviram dizer que haviam 2 hóspedes na casa de Ló, certo? Versículo 5. E chamaram Ló e disseram-lhe, onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos.
Então, eles queriam conhecer aqueles homens, né? Mas a intenção do coração daqueles homens da cidade de Sodoma era má. Era má. Vocês vão entender. Versículo 6. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si, como se ele quisesse realmente proteger aqueles enviados de Deus, os anjos de Deus, certo? Versículo 7. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Versículo 8, ele continua dizendo: eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e farei delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra de meu telhado. Ou seja, o pecado da cidade de Sodoma, né, era tão grande que Ló chega a oferecer as suas 2 filhas para aqueles homens, para eles fazerem o que quiserem. Então vocês já percebem que a intenção daqueles homens com relação aos anjos de Deus não era boa. Porque Ló sai, fecha a porta na tentativa de proteger aqueles anjos e oferece as suas 2 filhas, que para eles, naquela cidade, era normal aquele tipo de pecado. Vocês veem a gravidade do pecado daquela cidade? A gravidade do pensamento errado, errôneo, daqueles homens daquela cidade. E Ló morava onde? Em Sodoma. Então quer dizer que Ló, ele aceitava aquilo. Eu posso dizer até que ele não vivia, mas que ele aceitava, estava no meio, irmãos. É aquele velho ditado que diz: diga-me com quem andas e te direi quem tu és. É a aparência, irmãos. Infelizmente, quem via Ló naquela cidade dizia que Ló fazia tais coisas como aqueles homens daquela cidade. E a gente vê aqui que a situação é muito grave, irmãos. Vamos ver o versículo 9. Eles, porém, disseram, os homens disseram a Ló, olha só: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, esse indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Então, eles perderam o controle. Eles não aceitaram a oferta de Ló e ainda ofenderam a Ló, né? E arremessaram para cima dele, ou seja, a fúria, a violência, mais uma vez gritando na terra. A Bíblia diz que eles arremessaram para cima de Ló, e a Bíblia está dizendo aqui para arrombar a porta, para arrebentar a porta, ou seja, eles queriam entrar para pegar os anjos, para fazer mal aos anjos de Deus, irmãos. Então o pensamento desse povo já estava cativo, já estava ligado à maldade, já estava corrompido, né? E o nosso pensamento tem que ser o pensamento que agrade ao Senhor, porque a Bíblia diz que Ele sonda e conhece o nosso pensamento, irmãos. Então pensai naquilo que é bom, pensai nas coisas do alto, diz a Bíblia, a palavra de Deus. Olha só. Então chegou num estado ali a situação que eles tentaram arrombar a porta. No versículo 10, olha lá o que diz a palavra de Deus. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. Aqueles varões são os anjos. Aqui está dizendo que são os anjos, amém? Então eles abriram a porta, puseram Ló para dentro e eles saíram para fora, os anjos de Deus. Versículo 11. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Olha aí o que os anjos de Deus fizeram, só no levantar da mão. A autoridade de Deus, o poder de Deus estava com eles. Eles haviam recebido ordem do anjo do Senhor para ir àquela cidade. E aqueles homens queriam fazer mal a eles. Então, eles, com a autoridade e poder de Deus, levantaram a mão, e todos aqueles homens ficaram cegos e não conseguiam achar a porta, irmãos. Haviam crianças ali, menores,
Porque do menor ao maior, a Bíblia fala, do menor ao mais velho. Irmãos, a cidade estava totalmente corrompida. E muitas pessoas hoje em dia, nos dias atuais, estão corrompidas pelo pecado, não querem a Cristo, não querem para a igreja. Antes elas preferem deleitar-se nos seus prazeres carnais e nos seus pensamentos maliciosos. Então, o versículo 12 vai dizer assim: então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todo quanto tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Os anjos deram uma ordem a Ló. Perdão, irmãos. Os anjos deram uma ordem, porque os anjos constataram aquilo que Deus já sabia, porque Deus já sabia quando Abraão já estava intercedendo a ele. Ele disse a Abraão: se tiver 5 justos na cidade, eu não vou destruir os 45 por causa dos 5 justos. Só que ali foi constatado, irmãos, que do menor ao mais velho, a cidade estava perdida. Inclusive a família de Ló que estava ali. Quando eu estou num lugar assim é porque eu estou aceitando, e nós não podemos aceitar, não podemos nos conformar com este mundo, mas devemos nos renovar pela transformação que vem da palavra de Deus. A palavra de Deus é o único poder capaz de mudar a minha e a tua vida. Jesus Cristo, somente Ele, mais ninguém. Então os anjos falaram: tira a sua família fora deste lugar. Versículo 13: pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Esta foi a ordem de Deus: destruição. Destruição do pecado, destruição da mentira, destruição da prostituição, da lascívia, de todo o mal que havia nas cidades de Sodoma e Gomorra. Aqui nós estamos falando de Sodoma, porque era a cidade em que morava Ló, o sobrinho de Abraão. E a promessa de Abraão era para ele e para sua família. Então, como o Ló era sobrinho de Abraão, a promessa alcançava ele também. Então Deus teve misericórdia de Abraão e Deus teve misericórdia de Ló por causa de Abraão. Então, para você ver como a tua vida é importante, porque por causa da tua vida Deus tem misericórdia de outras pessoas, as quais você evangeliza, você visita, enfim. Como eu tenho visto isso nas visitas que faço ao hospital toda quinta-feira. Tenho visto milagres de Deus dentro daquele lugar. Pessoas ali saem felizes para casa, né? E alguns eu já vim indo para a casa celestial, a casa do Pai, o céu. Então está declarada a ordem de Deus. É para ele sair, porque o lugar vai ser destruído. Versículo de número 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Então os seus genros não o acompanhariam, porque eles acharam que Ló estava zombando da cara deles, passando para eles a ordem de Deus, né? Que já que eles iam casar com as filhas de Ló, iam se tornar genros de Ló, então eles fariam parte da família, eles teriam que sair também. Mas eles assim não entenderam, e também estavam com as suas mentes, né, voltadas para o pecado. Versículo 15: e ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Então a injustiça da cidade estava total, irmãos. E os anjos apertaram Ló, porque Ló estava demorando-se. Quando Deus nos dá uma ordem, nós temos que obedecer a Deus imediatamente.
Nós não podemos enrolar, achar que vamos iludir a Deus, enganar a Deus ou mudar a sentença de Deus, porque a sentença que Deus dá nessa tarde é de vitória para a tua vida. E é de derrota para os planos do inimigo contra você. Entende? Então, obedeçamos ao Senhor. E Ló demorou-se. Versículo 16 está aqui, confirmando aquilo que eu falei. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Então, chegou ao ponto os próprios anjos de Deus, que foram enviados para destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, eles pegaram Ló e sua família pelas mãos. Pegaram Ló pelas mãos, sua mulher pelas mãos e suas 2 filhas pelas mãos, porque os genros não quiseram acompanhar a família. Eles não acreditaram na palavra de Ló, né? Como hoje nós falamos de Jesus, irmãos, e muitas pessoas não acreditam na palavra de Deus, né? Infelizmente não acreditam, só quando acontece alguma coisa grave, né? Ou elas passam por alguma experiência, é que elas vão acreditar na palavra de Deus, infelizmente. E naquela época não era diferente. E a Bíblia está dizendo aqui que os anjos pegaram ele, a sua mulher, as suas filhas, e puseram eles fora da cidade. Era para sair, era para obedecer, para não sofrer com a injustiça da cidade. E também porque a promessa de Deus era sobre a vida de Ló, por causa de Abraão. Versículo 17: E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás. Esta foi a ordem dos anjos a Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então Deus estava dando livramento, Deus estava dando escape, Deus estava dando a vitória para eles, porque eles não seriam destruídos com a cidade pecadora de Sodoma e Gomorra, irmãos. Entende? E a ordem: não olhes para trás, não olhe para trás, não olhe para trás. Não importa a luta que você está passando, não olhe para trás. Não importa o teu problema, não olhe para trás, olhe para o alto, olhe para frente, olhe além dos montes. É lá que Jesus está, no alto, na frente e além dos montes. E de Jesus é que vem a tua vitória, vem o teu socorro, vem o teu escape. Amém? Glória a Deus. Versículo 18: E Ló disse-lhe: assim não, Senhor. Ló ainda, como é que fala aqui a palavra que eu usei antes? Porfiou. Ló ainda porfiou: assim não, Senhor. Versículo 19: eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. Ele reconheceu isso. E engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Então ele estava com medo, e ele porfiou ali com os anjos por causa desse sentimento. Às vezes o medo te faz parar, às vezes o medo te faz estacionar. Mas é necessário que você creia na palavra de Deus, que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aleluia, glória a Deus. O amor lança fora o medo. E eu quero dizer que em nome deste amor, desse Jesus querido, amado, é que hoje aos 55 anos eu dirijo. Eu perdi o medo de dirigir, porque eu tinha muito medo. E é um testemunho que edifica muito a minha vida. Sou muito grato a Deus, porque Deus me ajudou e me deu vitória e tem me dado vitória. Então aqui, ele parou naquele momento, e em algum momento eu parei porque eu estava com medo. Mas o que aconteceu, pastor, que você venceu o medo? Eu venci a barreira do medo, porque existe uma barreira que nos separa, né? E essa barreira muitas vezes é o medo, e nós temos que ultrapassar a barreira do medo. E com Jesus nós podemos vencer, nós podemos ultrapassar, quebrar as barreiras que nos fazem ter medo, né?
Então aqui ele teve medo, ele porfiou. Vamos continuar aqui. Versículo 20: eis agora, aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva. Versículo 21: e disse-lhe: eis aqui, tenha-te aceitado também neste negócio, para não derribar essa cidade de que falaste. Versículo 22, aí o anjo dizendo para Ló, né? Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade Zoar, que significa pequena, uma cidade pequena. E foi para lá que Ló pediu a bênção do Senhor para fugir da ira de Deus sobre Sodoma e Gomorra. E Jó é outro nome, outro personagem, outra história. Ló foi atendido no seu pedido. Versículo 23 diz: saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então, os anjos chegaram lá à tarde. À noite, os homens cercaram a casa, né? Os anjos entraram em ação, protegeram Ló e sua família e porfiaram com Ló para sair da cidade, porque a ordem de destruição havia sido decretada, havia sido dada pelo Senhor Deus. E eles porfiaram com Ló até ao amanhecer. E ele saiu da cidade de Sodoma, como os anjos insistiram e precisaram pegar da mão dele e da sua família para sair, né? Às vezes Deus precisa pegar na tua mão para você sair de determinado lugar, querido, que não é para você estar ali. Capta a mensagem de Deus. Você que está me ouvindo, às vezes você está num lugar que não é do agrado de Deus. E aí, o que Deus vai fazer? Ele vai mandar o anjo lá te pegar pela mão e te tirar daquele lugar. Porque pode ser que nesse lugar aconteça algo até fatal. E Deus estará te dando o livramento. É assim que Deus faz na nossa vida. Ele cuida, Ele zela por nós. Porque nós somos filhos de Deus, somos templo do Espírito Santo. Amém? E a Bíblia diz que saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então, já na manhã do dia seguinte, né? Entende? Aí nós vamos agora ao subtítulo que diz a destruição de Sodoma e Gomorra. Então realmente vocês viram aí que a ordem foi dada. Quando Deus decide, quando Deus dá uma ordem, Ele não volta atrás. Mas Deus é o único que pode revogar a sua ordem, como no caso do rei Ezequias, que morreria aos 39 anos, mas Deus acrescentou, né? Deu-lhe mais 15 anos de vida. E ele veio a morrer aos 54. Então Deus, ele pode mudar o seu decreto. Como Abraão insistiu com Deus que se houvesse um justo na cidade, pediu, porfiou, persistiu, insistiu com Deus para que Deus não destruísse. E Deus deu aquele decreto para ele: se tiver ali 5 justos, eu não vou destruir. Então Deus deu a sua palavra, ele mantém. Só que Deus não encontrou um justo sequer. E eu coloco Ló nesse meio. Ló só escapou por causa da descendência dele, porque ele morava em Sodoma. Eu não vou dizer que ele praticava aquilo, porque a Bíblia não diz. E eu não vou dizer, ó, aqui o dedinho, ó, não vou dizer aquilo que a Bíblia não diz. Mas se ele morava ali, ele já estava acostumado com aquilo. E vocês vão entender já o que eu estou dizendo aqui. Vocês vão ver o ato que as filhas de Ló terão. Vocês vão entender como realmente sair de um lugar é deixar aquele lugar para trás, é deixar os costumes, os pensamentos daquele lugar. Só que elas saíram, mas não deixaram os pensamentos para trás. E a ordem foi dada: não olhe para trás. Deixa para trás, né? É para deixar o passado, é para deixar os pensamentos, os atos, as atitudes que tínhamos quando não éramos cristãos. É isso que Deus está querendo dizer. E a palavra de Deus vai dizer no versículo 24:
cujo o subtítulo é a destruição de Sodoma e Gomorra. Então haverá uma destruição, certo? Versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Então, é claro, caiu uma chuva de fogo e de enxofre sobre as duas cidades, Sodoma e Gomorra. É isso que aconteceu. Então, se cai chuva de fogo e de enxofre, vai destruir tudo onde ela atingir, certo? Era para destruir. Então, é o que está acontecendo aqui. Versículo 25. E derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra, ou seja, tudo que nascia da terra, plantação, árvore, tudo. Então aquela chuva de fogo e enxofre mandada por Deus foi para destruir mesmo. Agora o versículo 26, um versículo muito forte deste capítulo. Preste atenção, você que está aí ligado comigo nessa tarde. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Qual foi a ordem que os anjos deram a Ló e sua família? Não olhem para trás. Não foi esta a ordem? Nesta tarde eu quero te dizer que Deus está dando uma ordem. Você que é crente, você que está aí afastado dos caminhos do Senhor, não olhe para trás, amados. Ainda dá tempo de você se reconciliar com Deus. Aqui na Bahia, na cidade de Bom Jesus da Serra, tem uma igreja que vai te acolher. Você que é daqui de Bom Jesus, a igreja JPL, Jesus em primeiro lugar, aqui na rua Edgar Rodrigues Carneiro, número 61. Nossos cultos todo sábado, sábado não, perdão, irmãos. Nossos cultos toda quarta-feira, às 19 horas, e todos os domingos, às 18h30. Você tem ali uma palavra de Deus para o teu coração e para a tua alma. Toda quarta-feira, nosso culto de libertação. Todo domingo, culto temático. Domingo ontem tivemos o culto da família. E domingo que vem teremos o culto de adoração, às 18h30. E você é o meu convidado, do pastor Reginaldo e da pastora Irani. Venha ouvir a palavra de Deus, venha ouvir louvores que falarão a tua alma, que tocarão no teu coração, tirarão a tristeza, a angústia, a depressão, a ansiedade, vão curar a tua alma, e você vai ser feliz na presença de Deus. Venha para Jesus, venha para a JPL, Jesus em primeiro lugar, aqui na Bahia. Eu, pastor Reginaldo e a pastora Irani estaremos te esperando ali na igreja, rua Edgar Rodrigues Carneiro, número 61, aqui na cidade de Bom Jesus da Serra, na Bahia. Toda quarta-feira, 19 horas, e todo domingo, às 18h30. Nós esperamos por você, com amor, amém? Glória a Deus. Então, meu amado, a mulher de Ló olhou para trás. E por que ela olhou para trás, meus irmãos? Porque ela sentiu saudade, ela sentiu tristeza por aquilo que ela estava deixando para trás. Tem pessoas que estão às vezes na igreja e estão com saudade do passado. Cuidado, que o passado é uma armadilha do diabo para te derrubar e para roubar a tua salvação, que está garantida em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã. Jesus já preparou lugar para nós, meus irmãos. Um dia nós vamos reinar com Ele. Mas para reinar com Ele, eu preciso estar firme. Firme na promessa, firme na presença, firme debaixo da mão potente de Deus. Não olhar para trás. Não olhe para trás. A mulher de Ló olhou, e a Bíblia diz que ela converteu-se numa estátua de sal. Ela morreu, irmãos. Na hora. Ela morreu. Entende? Ela ficou ali. O seu caixão foi ser uma estátua de sal. Versículo 27. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor.
Versículo 28, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Deus mandou fogo do céu, enxofre, destruiu o pecado e a cidade de Sodoma e Gomorra e todos os que nela moravam, porque todos estavam corrompidos, e o cheiro do seu pecado chegou às narinas do Senhor. Então, a questão foi destruir. A palavra final de Deus é destrua. Deu ordem para destruir. Versículo 29, e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Não teve jeito, irmãos. Deus não encontrou um justo sequer na cidade de Sodoma, nem na cidade de Gomorra, e nem ali nos bairros que estavam dentro da cidade. Tudo destruído pelo fogo e enxofre do Senhor. Versículo 30, e subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então os genros não quiseram acompanhar, morreram na cidade de Sodoma. A mulher olhou para trás, preocupada com o que estava deixando lá atrás, né? Porque quando Deus manda você sair, não é para olhar para trás, não, é para esquecer. Ela tornou-se uma estátua de sal, morreu. Restaram Ló e suas 2 filhas. Ele não quis morar em Zoar, ficou com medo, foi morar numa caverna. E olha o que vai acontecer agora, para você entender agora o que eu disse para você, que elas saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu delas. E é esta a razão porque às vezes sofremos. Nós precisamos sair do pecado e deixar o pecado ser destruído, não deixar ele continuar em nós. Olha aqui, versículo 31. Então a primogênita disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre em nós, segundo o costume de toda a terra. Versículo 32. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Ou seja, o pensamento daquelas 2 filhas estava ainda sodomizado. Esta é a palavra. Porque o pensamento delas não tinha sido purificado. Elas saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu delas. E elas viram isso como uma solução macabra, maligna, totalmente fora da direção de Deus. Porque quem está no pecado não vai fazer aquilo que agrada a Deus, só vai fazer aquilo que agrada a si mesmo, ao diabo. Não é verdade, irmãos? E olha aqui, versículo 33, e deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Você entende? As 2 filhas embebedaram o pai e mantiveram relações sexuais com seu pai para engravidar de seu pai e manter a sua semente viva. Totalmente fora do eixo bíblico, totalmente fora do padrão, totalmente sodomizada essa ideia. Essa ideia é uma ideia maligna, uma ideia maldita, uma ideia macabra. É uma ideia totalmente fora da vontade de Deus, totalmente contra a palavra. Mas fica aqui registrado que é para nós entendermos que nós precisamos orar a Deus para que Ele sonde os nossos pensamentos e nos ajude até nos nossos pensamentos, irmãos, para que nós não venhamos dar lugar, vazão às coisas do inimigo. Glória a Deus. Então ele não sentiu nem quando ela se deitou e nem quando ela se levantou, porque ele estava alcoolizado. Elas alcoolizaram o próprio pai e mantiveram relações sexuais com seu pai. Então esse pensamento não era um pensamento puro, era um pensamento sodomizado.
E muitas pessoas têm esse pensamento hoje em dia. Que o Senhor purifique os nossos pensamentos, limpe a nossa mente de todo pensamento contrário e impuro à sua palavra. Que o sangue de Jesus nos limpe, que a palavra de Deus nos limpe, que os louvores da igreja, quando nós ouvimos, nos limpem, tem o poder de Deus de nos limpar. Que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor, em nossa volta, em nossa frente, do nosso lado, em nossas costas, para nos guardar e nos proteger de todo pensamento, porque Satanás lança setas malignas de pensamentos ruins na nossa cabeça. Olha o versículo 34 que diz: e sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demo-lhes a beber vinho também esta noite, então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Olha só que coisa, né? Mas até nas coisas ruins, Deus pega e transforma em coisas boas, né? Isso era uma coisa gravíssima, né? Que fazia delas tão rés quanto ao restante dos habitantes de Sodoma e Gomorra, que foram destruídos. Elas aqui se viram tão rés quanto eles, tão dignas de serem destruídas, né? Versículo 35: e deram a beber vinho a seu pai, também naquela noite levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, e nem quando se levantou, porque ele estava alcoolizado, irmãos. Você já viram alguém alcoolizado fazer algo que preste? Só faz coisas sem nexo. Eu, graças a Deus, eu sou liberto do alcoolismo, mas graças a Deus, louvo a Deus por isso. E ele não sentiu. E olha o que a Bíblia vai dizer no versículo 36 do capítulo 19. E conceberam as duas filhas de Ló, seu pai. Elas engravidaram, elas tiveram filhos de seu próprio pai. Quer dizer, ele foi pai e avô ao mesmo tempo. Totalmente fora do plano de Deus para a família. Totalmente fora do contexto de Deus, do propósito de Deus para a vida delas. Amados, não façam aquilo que é fora do padrão de Deus. Peçam misericórdia, busquem a Deus, clamem a Deus, façam campanha, jejuem, orem, vão aos cultos na igreja, amados. Porque senão a sua vida pode ser sodomizada pelo inimigo. Que o inimigo, se deixar, ele trabalha até no nosso pensamento para nós pecarmos contra Deus, irmãos. E essa palavra é um alerta para a nossa vida nesta tarde. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é um alerta. É um alerta. Elas conceberam. Olha só, versículo 37. E teve a primogênita um filho e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Dos povos moabitas, descenderam de Moabe, o filho desta filha de Ló. Meu Deus, olha só. E a versículo 38, o último versículo deste capítulo desta tarde diz: e a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Meus amados irmãos, olha aí. Povos que no futuro seriam inimigos de Israel, descenderam desses dois aqui, de Amon, Moabe, não, Amon não, perdão. Descenderam de Moabe e descenderam de Ben-Ami. Sim, é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Então, esses povos amonitas, esses povos moabitas, esses povos seriam inimigos de Israel no futuro, irmãos. Olha que coisa ruim que essas mulheres trouxeram para a vida delas, por causa do pecado, por causa da sodomização de sua mente, que saíram de lá, mas lá não saiu delas. Nós precisamos sair daquilo que não pertence a Deus e pertencermos a Deus. Deus quer que você pertença a Ele, meu amado, minha amada. Entenda nesta tarde, através desta palavra, que o Senhor, Ele quer mudar a tua história, mas Ele não quer deixar resquícios
do passado, resquícios da vida que você levava, porque hoje você é uma nova criatura, você não é mais servo, você agora é amigo, você é filho de Deus. E a palavra de Deus diz em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você crê no nome de Jesus, largue a vida errada, largue aquilo que não agrada a Deus, largue o passado, largue tudo que você fazia de errado, porque há uma chance para você. Há uma oportunidade, e essa oportunidade quem te dá é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que pode salvar a tua alma do inferno. Amém, meus amados? É assim, meus irmãos. Nós aprendemos tudo na palavra de Deus, tudo. E aqui no meu caderno de oração, há um pequeno resumo do capítulo 19, né, que foi o capítulo de hoje que nós estudamos, que falaram sobre os dois anjos que vão a Ló em Sodoma, né? Eles foram até Ló com ordem de Deus. Eles foram enviados por Deus para a destruição do lugar, destruição, né? E aí os anjos persistiram com Ló para que saísse. Foram atacados, mas tiveram poder para repreender o mal. E isso nós temos que ter sempre, o poder para repreender todo o mal. Tiraram Ló daquele lugar, mas a mulher de Ló infelizmente olhou para trás, morreu. E as filhas de Ló tiveram filhos com seu próprio pai. Ló teve com a primogênita Moabe, que foi o pai dos moabitas, que seriam povos que no futuro seriam inimigos de Israel. E também Ló, com a sua filha menor, teve Ben-Ami, que é pai dos filhos de Amon, que também é, no caso, os amonitas, né? Que também seriam inimigos de Israel no futuro. Irmãos, como é grave quando nós tomamos uma decisão sem a direção e o consentimento de Deus. É muito grave. Tudo o que você for fazer na sua vida, meus irmãos, peça orientação a Deus. Peça a direção de Deus, que a palavra final seja do Senhor e não a sua. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, uma mulher sábia que tem me edificado muito, porque eu tenho aprendido muito com ela. E nós juntos somos uma potência na mão de Deus. Então eu creio nas promessas e nos milagres do Senhor para a nossa vida. Eu creio na grandiosidade do Senhor, nas grandezas de Deus. Deus, aquilo que é impossível, Ele faz tornar possível, como está em Lucas 1,37. Meus irmãos, por causa disso nós vamos ver ainda as consequências dessa atitude dessas duas moças, né? Meus amados, eu quero agradecer a vocês que ficaram até aqui nessa tarde comigo. Nós encerramos aqui nessa tarde o estudo dessa tarde, que foi hoje em Gênesis capítulo 19. Contou com 38 versículos, falando sobre a destruição de Sodoma e Gomorra e a consequência pós-destruição, né, na vida de Ló, né? Então, meus queridos, eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer a você que ficou aí comigo até este momento, este exato momento. Quero mandar um beijo aqui para minha esposa, que está acompanhando a live. Deus abençoe a sua vida, meu amor. Quero mandar um beijo para minha neta Kailane. Beijo, Kailane. Logo, logo vovô e vovó estarão aí com você. Beijo, Caio Henrique, meu pequeno grande homem, Caio Henrique. Beijo para minha nora Cristina. Um abraço para o meu enteado Kaique nesta tarde. Um beijo para Dona Beth, que é a avó materna dos meus netos, é a mãe da Cristina, muito querida, está sempre ligada nas nossas lives e nos louvores que eu envio para ela. Muito obrigado, Dona Beth, um abraço à senhora e a toda a sua família. E também quero mandar um abraço nessa tarde à minha enteada Cássia, ao meu genro Júnior, os pais do meu neto Ravi, que está chegando aí, provavelmente aí pelo mês de agosto. O Ravi está chegando para alegrar as nossas vidas e os nossos corações. E o vovô Reginaldo e a vovó Irani estarão lá ao lado dela neste momento, para a chegada do Ravi. Que os nossos irmãos amados de todas as igrejas que estão aí no meu Facebook continuem orando por nós, pela nossa vida, pelo nosso ministério.
para que Deus continue nos abençoando e nos usando, e nós também estaremos orando por todos vós. Muito obrigado. Segunda-feira que vem, dia 30 de junho, dia 30, ó, o mês de junho está indo embora, já chegou o inverno. Aqui na Bahia também à noite está um pouquinho frio, de dia tem sol, de dia tem calor, mas de noite tem friozinho, né? Porque o inverno chegou. Louvado seja Deus também pelo inverno, né? Deus que criou todas as estações. Nós vimos lá no começo de Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2, lá toda a criação, né? E vimos que Deus separou as estações, né? Então é de Deus o inverno também, viu, gente? É frio, mas é de Deus, tá? Glória a Deus. Então dia 30, segunda-feira que vem, a partir das 16 horas, exatamente 16 horas, o pastor Reginaldo, esta aqui, pessoa que vos fala, este ser que vos fala, este filho do rei, né? Estarei aqui convosco para estudarmos juntos o capítulo 20 do livro de Gênesis, que eu lembro que eu contei para vocês que conta com 50 capítulos, 48 ou 50? Acho que é 50 capítulos. Então nós estaremos segunda-feira que vem, dia 30, no capítulo 20 do livro de Gênesis, trazendo novidades ainda sobre Ló, sobre Abraão, sobre Sarai, Sara, né? Agora é Sara, né? Não é mais Sarai, já mudou o nome. Deus, né, mudou, porque Deus muda tudo e sempre para melhor, né? Então nós vimos aí que 2 cidades foram destruídas por causa do pecado. Não seja destruído por causa do teu pecado. Não leve o teu pecado com você para o teu futuro. Deixa o teu pecado lá no passado. Deixa o passado para lá. Viu? Aleluia! Procure uma igreja evangélica, aceite Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Você que é daqui da cidade de Bom Jesus da Serra, eu sou o pastor Reginaldo e pastoreio aí a igreja JPL, Jesus em primeiro lugar, juntamente com a minha esposa, a pastora Irani. E os nossos cultos ali, mais uma vez lembrando, toda quarta-feira às 19 horas, nós temos o culto de libertação. E todos os domingos às 18h30, cultos temáticos. Domingo que vem nós teremos o culto de adoração, onde os adoradores estarão louvando, não somente com canções, mas com testemunhos, com um versículo da palavra, cada um na sua área, né? Nem todos são adoradores, mas todos são adoradores das suas formas para Deus, porque a gente fala de adorador, pensa que é só através da música, né? Não, através da palavra. Aquele que prega, aquele que ora, aquele que faz a obra de Deus é um adorador. Amém? E domingo que vem às 18h30 nós estaremos ali juntos adorando ao nosso Deus, juntamente com a igreja, com os irmãos, né? Glória a Deus. Quarta-feira agora nós não teremos o culto aqui na cidade de Bom Jesus da Serra, devido à festa aqui deles, né? Não há condições de fazer culto. Mas quinta-feira eu, pastor Reginaldo e equipe, presbítero Antenor, cooperadora Irmã Maria, diaconisa Silvana, aí a nossa querida Thaís, que agora está gravidinha do seu primeiro filho, né? Ela, se puder ir, vai, se não puder ir, não vai, tudo bem. Estaremos indo ali no hospital, mais uma vez, orar pelos nossos irmãos que estão ali enfermos, doentes, né? Como nós vamos fazer agora, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus e lançando sobre a tua vida a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus em nós, ela nos tira do pecado, ela nos tira do passado, ela limpa a nossa mente, ela limpa o nosso coração, limpa a nossa alma. A bênção de Deus nos traz a realidade, sonhos que nós nunca imaginávamos que seriam reais. A bênção de Deus nos dá saúde física, espiritual, mental, sentimental, financeira, meu Deus, saúde familiar. Oh, que coisa boa! O que tem de ruim na bênção de Deus? É só querer, mas para querer, precisa ir à igreja buscar o Senhor Jesus. Não adianta ficar na sua casa assim, de braços sentados, que a bênção não vai chegar até você. Porque quem precisa da bênção é você. Mas o abençoador só tem um, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é Ele que você precisa buscar. Eu quero te convidar nesse momento a fazer uma oração comigo. Nós vamos encerrar a nossa live e agradecer e dizer que eu te espero segunda-feira que vem, dia 30, às 16 horas. Combinado? Glória a Deus.
Eu sei que você está dizendo amém do outro lado. Um beijo à minha querida Odete, a mãe da minha querida amiga Carmen. Um beijo, Odete, ó. Odete, eu te amo, meu amor. Um beijo no seu coração, na sua alma. Jesus te ama e eu também. Carmen, um beijo para você, para todos aí, viu? Dá um abraço em todos, tá? Vamos orar nesse momento para agradecermos e encerrarmos a nossa live nesta tarde, em nome de Jesus. Assim nós vamos orar e agradecer, certo? Ore comigo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Muito obrigado, Senhor, por essa tarde. Muito obrigado por essa aula do Espírito Santo, porque nós entendemos a Tua vontade. É a Tua vontade que tem que prevalecer, Senhor, e não a nossa. Purifica os nossos pensamentos, purifica a nossa mente, purifica o nosso andar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso olhar, Pai, para nós olharmos com mais amor. Obrigado, Espírito Santo, por essa aula. Obrigado por esse capítulo de Gênesis. Obrigado por aqueles que entraram na live, que ficaram até o final. Abençoe a semana de cada um. Abençoe a todos. Em nome de Jesus, assim eu agradeço, na certeza da vitória, e juntos nós possamos dizer amém. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado ouvinte da palavra de Deus, meu amado familiar, amigo, amiga, oh glória, crentes em Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham uma semana muito abençoada. Segunda-feira que vem nós estaremos de volta aqui, ó, no Facebook do Pastor Reginaldo, compartilhando conhecimento bíblico. Que Deus vos abençoe a todos vós. Aquele abraço do pastor em nome de Jesus, e possamos dizer amém. Fiquem com Deus e até semana que vem. Abraço do pastor. Glória a Deus.